Olá, eu sou a Mônica, coordenadora do curso de nutrição aqui do Claretiano Centro Universitário de Rio Claro. E hoje eu tenho uma dica para você vestibulando que ainda está na dúvida de qual graduação pretende cursar. A nutrição ela pode ser atuada em diferentes áreas, dentro da área clínica, em clínicas particulares, ambulatórios, hospitais. Também temos a área da unidade de alimentação e nutrição, onde o nutricionista ele pode atuar em indústrias, empresas, lanchonetes. Também na área de saúde coletiva, em programas governamentais, unidades básicas de saúde e outras tantas áreas, como carreira acadêmica, nutrição em marketing de alimentação e nutrição, entre outras. Aqui, no Claretiano de Rio Claro, o nosso curso tem duração de 4 anos, também no período noturno. Então, eu te convido para fazer uma visita e conhecer as nossas instalações, professores e também laboratórios. Venha fazer nutrição no Claretiano. Fala galera, tudo bem? Bom, vamos continuar nossos estudos para o Enem 2023. E hoje tem mais uma aula preparada especialmente para você por professores do Claretiano Colégio. A aula de hoje é com o professor Flávio e o tema é Modernismo Brasileiro. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um Play no Enem. Meu nome é Flávio, sou professor de literatura do Claretiano Colégio, Rede de Educação. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre literatura brasileira e dar continuidade naquele papo que nós tivemos no encontro passado. No encontro passado nós falamos da primeira geração modernista brasileira, aquela geração destruidora, né? Aquela geração que rompe com os padrões de arte, que são os padrões conservadores. E nesse encontro de hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, a essa conversa sobre o modernismo brasileiro, a primeira geração. Vamos ver o primeiro autor aqui, que nós já falamos dele um pouquinho no encontro passado, que é o Mário de Andrade, né? Nós falamos da poesia do Mário de Andrade e hoje nós estamos aqui para falar da principal obra narrativa do Mário de Andrade, que é Macunaíma. Vamos ver na próxima tela algumas características da obra Macunaíma. A primeira questão que é importante nós observarmos é o subtítulo da obra, né? O herói sem nenhum caráter. Macunaíma é o herói dessa obra. Por que herói sem nenhum caráter? Não significa que o Macunaíma seja um herói mau caráter. Esse subtítulo quer dizer que o caráter de Macunaíma ainda está em construção, ainda está em elaboração, né? O Brasil é um país muito jovem. Então o herói não está pronto ainda, né? O herói está em processo de elaboração, né? As características também não são permanentes, né? Elas são muito mutáveis. O Macunaíma, ora ele é muito esperto, ora ele é muito ingênuo, né? Ora ele é malandro, ora ele é aquilo outro. Então são características muito mutáveis. O Mário de Andrade também categoriza essa obra como romance rapsódia. Não é apenas um romance, é um romance rapsódia. E por que o autor categoriza essa obra como romance rapsódia? Rapsódia é um conjunto, uma reunião de lendas, de contos populares, de tradições brasileiras. E o Mário de Andrade vai fazer uma reunião, vai reunir todas essas histórias, essas lendas populares brasileiras dentro dessa obra. Então por isso a gente não pode chamá-la apenas de romance, e sim utilizar essa nomenclatura que Mário de Andrade utiliza, que é romance rapsódia, uma reunião de lendas brasileiras pelas quais o herói Macunaíma vai passando ao longo de suas aventuras. Ele é considerado um anti-herói. Por quê? Porque, como eu disse ali, o herói sem nenhum caráter não tem características permanentes, né? Ele ainda está em processo de construção, assim como o Brasil muito jovem, né? Comparado às nações europeias, por exemplo, né? O Brasil tem 500 anos. Quantos milhares de anos tem as nações europeias? E ele é um anti-herói porque ele não tem as características comuns, tradicionais dos heróis. Por exemplo, o Macunaíma fala palavrão, ele tem gostos muito populares, ele não é bonito como os heróis tradicionais das histórias que a gente conhece. E aí uma última característica importante para a gente falar dessa obra é o processo de construção da brasilidade.
Como eu já disse, né, o Macunaíma é um herói em processo de construção. O Brasil é um país muito jovem e ele precisa ainda caminhar muito para nós termos um povo com uma identidade própria. Veja, nós sofremos o processo de migração, né? São muitos povos que fazem parte da formação do nosso Brasil, né? Os africanos aqui chegaram quando os índios já estavam aqui, os europeus também chegaram mais tardiamente, os orientais chegaram e o nosso povo ainda está em construção. O Macunaíma é representativo dessa brasilidade que está em construção. Correto? Por isso ele vai sofrer muitos processos de metamorfoses dentro da obra. O Macunaíma, ele é negro da Amazônia, mas quando ele vai para São Paulo, num processo surreal, ele se banha em uma fonte e ele se torna loiro de olhos azuis. Os seus irmãos, né? Eles também se banham nessa fonte e um se torna, um continua negro, o outro fica com cor de índio. Veja que todo esse processo de metamorfose representa, né, as mudanças que os brasileiros em si têm, né, no processo de miscigenação, que é muito natural, né, da construção do povo brasileiro. Então o Macunaíma representa tudo isso. O Macunaíma, ele tem a sua história, né, pautada ali no encontro que ele tem com a Si, rainha das Icamiabas. Aí a Si acaba morrendo, a grande paixão de Macunaíma, e lhe dá a Muraiquitã, né? A Si, ela vira estrela. Esse processo de virar estrela é interessante, né? Ela se torna algo que faz parte da cultura popular brasileira agora. E muitos personagens viram estrelas, assim como a Si. E aí ela dá a Muraiquitã, né, para o Macunaíma cuidar, uma espécie de amuleto, uma pedra amuleto. Mas Macunaíma, em suas aventuras pela floresta, acaba perdendo essa pedra. E aí ele vai buscá-la e encontra essa pedra em São Paulo com um gigante, Venceslau Pietro Pietra. Né? Então essa aventura do Macunaíma em busca dessa pedra, desse amuleto, faz com que ele vá para São Paulo. Olha o processo migratório, né? O processo de deslocamento da população brasileira. Tudo isso é muito interessante nessa obra para a gente entender um pouquinho o que é o Brasil, porque essa é a ideia da obra, né? E aí, lá em São Paulo, que ele se banha nessa fonte que eu disse há pouco. E aí ele, né, muda de cor, né? Ele se torna de negro, ele se torna loiro de olhos azuis. Ou seja, né, o processo de transformação do brasileiro que é permanente, a miscigenação, né? O seu irmão continua índio, cor de índio, o outro continua negro. Então são muitas as cores, muitas as etnias do Brasil. E, tristemente, no final da narrativa, olha um spoiler aqui, né? O Macunaíma também vira estrela junto aos seus irmãos que também viram estrela. E as tribos deles são extintas. Seria talvez um prenúncio dos tempos atuais? Não sabemos. Mas fica aí um alerta, né? Será que um dia teremos que falar para as pessoas, para os filhos, para os netos, que aquelas tribos existiram e que talvez hoje são estrelas? Esperamos que não, né? Esperamos que isso não aconteça. Mas é um prenúncio aí. Vamos ver ali na próxima tela um trechinho de Macunaíma para a gente observar algumas características. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, reclamava: "Ai, que preguiça!" Veja que quando a gente lê o início dessa narrativa, né, no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, não tem como nós não pensarmos na Iracema de José de Alencar, de Lábios de Mel. Porém, esse brasileiro que é o Macunaíma, o nosso herói de nossa gente, como traz esse trecho, ele não é um herói idealizado como os heróis do romantismo de José de Alencar, né? Ele é um herói que ele é feio, ele é um herói que ele é preto. Olha que interessante, a maioria da população brasileira é negra. E estava na hora de nós termos um herói negro, né? É esse herói que está em processo de construção. Veja também a questão da linguagem.
muitos termos difíceis de serem lidos, próprios do Tupi-Guarani, né? Ou seja, o processo de construção da língua brasileira também, que se apropria das línguas indígenas e do Tupi-Guarani e de outras línguas, o próprio coloquialismo, ou seja, o Mário de Andrade traz a fala para a escrita. Olha aquele trechinho, se o incitavam, em vez dele colocar se o incitavam, ele une essas duas palavras, se o incitavam. E aí no final ali, né, a frase típica do Macunaíma, ai que preguiça. Veja, não é esperado que um herói diga isso, um herói preguiçoso. Então todas essas características vão construindo o Macunaíma, que ainda está em processo de construção, ou seja, o brasileiro, o anti-herói, o preguiçoso, aquele que não tem um comportamento moral esperado, não é maldoso, não é um mau caráter, mas ele ainda tem um caráter a ser construído. Muito bem, encerramos então o Mário de Andrade e vamos para o último autor. Um pouquinho da biografia do Manuel Bandeira é interessante para entender a sua obra. Ele sempre, durante toda a sua vida, ele esperou pela morte, porque ele foi diagnosticado com tuberculose e os médicos diziam que ele não teria muito tempo de vida. Entretanto, o Manuel Bandeira viveu 82 anos. Então imagine para um poeta, um cara que sempre escrevia, pensar que estava prestes a morrer. Muito dessa melancolia, né, desse esperar a morte, vai ser trazido para o eu lírico, né, que aparece na poesia do Manuel Bandeira. Então essa influência da biografia é interessante para a obra dele. Vamos ver um pouquinho das características, as propostas do Manuel Bandeira. Assim como os modernistas de primeira geração, que queriam romper com o processo de construção de arte, né, brasileira, né, conservadora, ele vai propor os versos livres. Não que ele não tenha versos rimados, ele trabalha também com os versos metrificados e rimados, mas os versos livres vão acontecer. Poemas em prosa, como eu já disse no nosso encontro passado, né, nós perdemos a noção daquilo que é poesia e daquilo que é prosa. Eles podem se juntar, se fundir. A coloquialidade da linguagem, ele, assim como o Mário, assim como Oswald de Andrade, ele vai trazer o elemento da coloquialidade, ele vai trazer a fala para a escrita, a ironia, o humor. E um lirismo muito simples, a simplicidade no lirismo. Temas muito profundos, muito íntimos do eu lírico, do sujeito, mas de uma forma muito simples, uma linguagem gostosa de ser lida. Vamos para a próxima tela que nós vamos ver um exemplo de poesia iconoclasta. O que é isso? Que nome difícil, né? A poesia iconoclasta, ela rompe com a tradição, com o cânone, com aquilo que é consagrado tradicionalmente. E esse poema, Poética, vai ser um exemplo desse rompimento. Olha o que ele vai dizer. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo, manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos claus de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo que não é libertação. Olha que interessante, ele começa dizendo que ele não quer um lirismo comedido, né? Ele não quer um lirismo comportado, ele quer liberdade. Olha esse verso, que verso enorme, né? Mais parece um parágrafo. Então ele rompe nesse verso gigantesco com aquilo que é comedido. E aí ele vai trazer a imagem do funcionário público com o livro de ponto debaixo do braço, né? Apreciando o senhor diretor. Quer algo mais formal, mais tradicional do que um sujeito funcionário público com um livro lá conversando e apreciando o senhor diretor? Isso ele não quer, né? Ele está farto daqueles poetas que vão averiguar lá no dicionário, né, as palavras mais preciosas para serem utilizadas. E ele quer a liberdade, o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, ou seja, livre, liberto, os palhaços de Shakespeare, né? Olha o aproveitamento da cultura, né, do exterior aí, ele traz a imagem de Shakespeare. E uma imagem simbólica do Manuel Bandeira é
uma característica simbólica do Manuel Bandeira é esse travessão no final. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ele sempre traz esse travessão no final ali como se fosse um personagem que ganha voz e que dialoga com o leitor, né? Veja como ele funde narrativa e poema, né? O travessão é característico do texto narrativo, do texto em prosa e não do poema, e ele traz isso para dentro da poesia. A fusão de poema com prosa, como eu já falei. Muito bem, então nós vimos nesse encontro de hoje Manuel Bandeira, Mário de Andrade, né, e Oswald de Andrade. E aí nós encerramos esse Play no Enem de hoje em literatura. Espero que tenham gostado e espero que vão bem aí no Enem. Fala galerinha do Play no Enem! Aqui quem fala para vocês é o professor Edilson do Centro Universitário Claretiano. Aqui estamos. Gente, vem pro Claretiano. Que curso que eu vou apresentar aqui para vocês? Vou falar de 3 cursos. Vou falar de Gestão Financeira, Ciências Contábeis e Administração. O mundo está passando por uma série de mudanças. Essa pandemia aí nos mostrou que nós somos totalmente versáteis, que nós podemos aí mudar muita coisa e essa mudança é para o bem. E o Centro Universitário Claretiano reformula todos os seus cursos. Por quê? Porque ele quer te colocar nas melhores vagas do mercado de trabalho. Então, para isso, o que eu vou te apresentar? O curso de administração. Vamos começar o curso de administração. Faremos uma base, ou seja, começaremos ali os cargos mais baixos da empresa a níveis mais altos. Vamos subindo, demonstrando todo o processo, até o momento que você vira o gestor da empresa. Aí a empresa está nas suas mãos e para isso você precisa pegar todas as dicas, todos os conhecimentos, todas as técnicas. E nós estamos aqui para isso, para demonstrar isso para vocês. Então, as melhores vagas, os maiores desafios, você vai vencer aqui no Claretiano. E Ciências Contábeis? Ciências Contábeis nada mais é do que nós relatarmos, colocarmos no papel todo esse conceito. Vamos deixar isso escrito para órgãos como Receita Federal e assim por diante. Então deixa a empresa redondinha, vamos fazer todos os lançamentos contábeis, seja a demonstração de resultados, o balanço patrimonial, vamos ver o fluxo de caixa da empresa, vamos analisar a empresa como um todo. E a gestão financeira, Edilson? A gestão financeira, ela começa analisando o seguinte: como que eu vou fazer gestão sobre as minhas finanças? E aí a gente vai fazer uma abrangência para a empresa. Pessoal, muita gente reclama, não tenho dinheiro, não isso e aquilo. Mas o contrário também tem que ter muito conceito. Como fazer dinheiro? Como fazer uma boa gestão? E se eu já estou capitalizado, já estou com dinheiro, como eu vou administrar esse dinheiro? Então tudo isso você vai aprender aqui no curso de Gestão Financeira com foco totalmente em finanças. Contabilidade, onde você vai estruturar todos esses lançamentos. E administração, onde você faz a gestão como um todo. É isso daí, galera. Essa é a dica não. Aí eu te deixo como um objetivo de vida. Quero as melhores vagas? Quero estar muito bem empregado no mercado de trabalho? Para isso você vem para o Centro Universitário Claretiano. E a dica do Enem? Vai lá, senta, faz uma boa prova, se alimenta bem, dorme bem, se concentra. Prova bem feita. Pontuação saiu? Traz para o Centro Universitário. Por quê? Eu fui bem no Enem, eu tenho uma boa nota no Enem, eu preciso de uma boa faculdade, um bom centro universitário. E aqui você encontra o melhor que existe. Legal? Estou aguardando vocês. Fica aqui o abraço do professor Edilson. Estou aguardando no próximo ano vocês aqui para se matricularem e eu poder falar com vocês. E ensinar muita coisa legal aí, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera. Se cuidem. Bom pessoal, por hoje é isso, mas continue estudando em casa e uma dica importante é reservar mais tempo para as disciplinas que você tem mais dificuldade, fechou? Amanhã voltamos com mais uma aula, bons estudos e até lá!